Olá, turminha! Hoje nós vamos trabalhar história. Então você vai abrir o seu livro lá na página 117. Vamos lá? Nessa página 117, nós vamos trabalhar o refletindo. Hoje nós vamos finalizar a unidade 1, de história. E para isso nós vamos relembrar o que é ser independente e lembrar sobre a liberdade. O que será que a palavra de Deus nos diz sobre liberdade? Aqui no comecinho do nosso refletindo tem um versículo muito importante. Eu gostaria que você abrisse o seu livro e acompanhasse a leitura junto com a Pro. Vamos lá? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Essa passagem está lá em João 8, 31, 32, depois dos versículos 34 a 36. Bom, vocês vão ler um trecho que fala sobre um poema da independência do Brasil. Eu vou ler para vocês esse trecho do poema. Acompanhem aí no seu livrinho. Vamos lá? Esse poema foi feito em 1855 por Antônio Gonçalves Teixeira e Souza e foi dedicado à Majestade Dom Pedro I. Aqui tens do Brasil o império inteiro, seus bosques, serras, prados, rios e mares. Ai, tens, contempla agora a imensidade desta terra a qual deste a liberdade. Bom, aqui tem as autorias, a autoria dele, como ele fez esse pequeno poema para o Dom Pedro I. Ele quis dizer que o Brasil, ele é tão rico, ele é tão cheio de paisagens naturais diferentes, que ele pode contemplar a liberdade desta terra tão grande, tão linda, Então ele fez esse poema. E aí, o desejo do nosso país ser independente não surgiu só com Dom Pedro I. Sabemos que muitas pessoas lutaram por essa independência há muito tempo atrás, não é verdade? E aí nós podemos observar o quão importante é a liberdade. No seu caderninho aí, você vai colocar a data de hoje, você vai escrever o título, que é Refletindo, página 117, e você vai começar a falar sobre a liberdade. Tanto a liberdade que o versículo bíblico nos mostra da palavra de Deus, que quando a gente conhece a Jesus, conhece a palavra dele, nós somos livres do pecado. O pecado não pode mais ter domínio sobre a nossa vida. Assim também acontece com um país ou com uma pessoa que estava escrava. O nosso país era dependente de Portugal. E quando ele se tornou livre, tanto o imperador Dom Pedro I como as pessoas que viviam aqui puderam ter esperança, sonhar que o país poderia crescer, que poderia ser livre de qualquer outro país, que poderia desenvolver com as suas belezas naturais e com as pessoas que já moravam aqui. Viu como é importante a liberdade? Nós podemos sentir muito isso do que está acontecendo agora, Que não estamos livres para algumas coisas ou até para muitas coisas, como estarmos juntos na escola, mas logo isso tudo vai passar. Então, se atente aí no seu caderno às 4 perguntinhas que tem no livro e você vai respondê-las. Precisa copiar a pergunta de novo no caderno, a pergunta do livro? Não! Você vai começar
a sua resposta em forma de um texto. Lembrando que precisa ter parágrafo, letra maiúscula e uma resposta que você for respondendo a uma pergunta, você vai intercalando. O que é intercalar, Pro? É tentar juntar uma à outra até você finalizar com a quarta questão. E depois que você fizer esse texto bem bacana, você vai fazer uma ilustração do que é liberdade para você, né? Tem várias formas de representar a liberdade. Então, capriche, pense, use a sua criatividade para fazer um desenho super bacana. Após isso, você vai pedir para a mamãe, para o papai ou até mesmo você, se puder, tirar uma foto bem legal dessa página do seu caderno, né, da parte da atividade de hoje e mandar lá para o e-mail da Pro, tá bom? Que aí eu vou estar depois mandando a correção. Não esqueça, se você tiver alguma atividade em atraso, coloque em ordem. Não esquece que todas essas atividades a professora está avaliando e observando, tá bom? Um super beijos para vocês e até amanhã na nossa aula online. Tchau, tchau!